Opa, olá galera! Tudo beleza? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Amante do Futebol. E nesse vídeo eu vou contar para vocês a história do São Paulo Futebol Clube. Então já deixa o seu like aí. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Bora lá então aqui começar. Primeiro, o São Paulo é um clube de futebol, é um clube paulista aqui da capital, São Paulo mesmo. É um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Ele foi criado em 1930, vindo de uma fusão entre a Associação Atlética das Palmeiras e o Clube Atlético Paulistano. Então ele surgiu dessa fusão entre essas duas equipes. Inclusive, uma curiosidade é que ele herdou as cores. As cores do time vermelho, preto e branco são herdadas das cores da Associação Atlética das Palmeiras e do Clube Atlético Paulistano. Clube Atlético Paulistano que usava a cor vermelha, Associação Atlética das Palmeiras, preto e branco. E também outra coisa que ele herdou foi a rivalidade. O Clube Atlético Paulistano era um dos times mais fortes daquela época. Era um dos maiores campeões daquela época. Inclusive, é o maior campeão paulista, tirando os 4 principais clubes grandes do estado. O paulistano tem 11 títulos paulistas e a Associação Atlética das Palmeiras tem mais 2. Então, uma coisa que o São Paulo não herdou foi os títulos. Somados são 13 títulos paulistas, 13 títulos do Campeonato Paulista, em que o São Paulo não herdou dos seus 2 times, digamos que fundadores, né? Dos 2 times que fizeram a fusão, são 11 títulos do Paulistano e mais 2 da Associação Atlética das Palmeiras que o São Paulo não herdou. Mas as rivalidades em que o Paulistano, um dos times mais fortes naquela época, era muito rival, já de Corinthians e Palmeiras. Paulistano era rival mesmo desses 2 times. E o São Paulo, logo quando foi criado, desde sempre, já herdou essa rivalidade, sempre foi rival de Corinthians e Palmeiras, já nasceu com essa grande rivalidade. E o time já nasceu vencedor. O time também herdou o elenco do Paulistano. Paulistano que tinha um dos elencos mais fortes daquela época, né? Então o São Paulo também herdou o elenco logo para a sua primeira temporada. Então o time já nasceu vencedor. Logo na primeira temporada o time já chegou na final do Campeonato Paulista. Acabou perdendo o título para o Corinthians. Na segunda temporada, logo, já conquistou o seu primeiro título da história. Primeiro Campeonato Paulista da história do São Paulo, 1931. Lembrando que naquela época não existiam outros campeonatos. Só existia o Campeonato Paulista. Não existia Campeonato Brasileiro, não existia Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Mundial, não existia nada disso. Só existia o Campeonato Paulista e outros estaduais aí pelo Brasil afora, né? Então, aí o São Paulo conquistou o seu primeiro título paulista, o primeiro título da sua história em 1931. Agora vamos falar então um pouco sobre os títulos, os feitos, as conquistas da história do São Paulo Futebol Clube. Então, o São Paulo Futebol Clube atualmente é o maior campeão internacional, é o time brasileiro com mais títulos internacionais oficiais, sendo 12 títulos então, inclusive sendo 3 Libertadores, 3 Mundiais de Clubes, uma Copa Sul-Americana, todos envolvidos. Além disso, o time também tem 6 títulos nacionais, sendo eles o Campeonato Brasileiro conquistado 6 vezes, também contando com o único tricampeão seguido da história do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos, conquistando títulos seguidos nos anos de 2006, 2007 e 2008. Foi no ano de 1977 que o São Paulo conquistou o seu primeiro título brasileiro. E sobre os títulos internacionais, o São Paulo conquistou o seu primeiro título
da Libertadores no ano de 1992. Lembrando que naquela época só participava da Libertadores o time que fosse campeão do Brasileirão. Então não era igual hoje em dia aí que vão G6, G8. Atualmente temos 8 times brasileiros todo ano aí indo para Libertadores. Está bem fácil entrar na Libertadores, né? Antigamente não, era difícil. Era somente o campeão, no máximo o vice-campeão, que participava da Libertadores. Então o São Paulo foi campeão brasileiro no ano de 1991. Participou, então, ganhou uma vaga para 92 na Libertadores. E aí conquistou seu primeiro título na Libertadores em 92. Em 92 mesmo também já conquistou seu primeiro Mundial de Clubes. São Paulo também tem esse feito: 3 Libertadores, 3 Mundiais. Ou seja, nunca, sempre que o São Paulo participou do Mundial de Clubes, ele ganhou o título. Nunca ele foi jogar o Mundial e voltou sem a taça. Sempre voltou com a taça ganha. Então, o único título talvez que o São Paulo ainda não tenha, né, na sua história, seria a Copa do Brasil, né? Copa do Brasil em que o São Paulo já chegou na final uma vez e acabou sendo derrotado para o Cruzeiro. Mas ultimamente o São Paulo tem batido na trave algumas vezes. No ano passado, por exemplo, chegou na semifinal, foi eliminado pelo Flamengo. Nesse ano está na semifinal de novo. Vai ter que tentar virar o jogo. Perdeu na ida por 2-1 contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Essa também é um tabu, que o São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena. E é um tabu que já está aí há quase 10 anos perdurando e o São Paulo não consegue quebrar, né? Falando um pouco sobre a história recente do que eu vi e pude acompanhar também, né? O São Paulo Futebol Clube vive uma época de seca de títulos muito grande, né? O último título internacional da história do São Paulo foi em 2012, então aí já faz mais de 11 anos. Foi uma Copa Sul-Americana, o último título internacional do São Paulo. E foi o último título, digamos que importante do São Paulo também. Não menosprezando o Campeonato Paulista, que foi conquistado no ano de 2021, né? Se eu não me engano. Mas Campeonato Paulista hoje em dia tem muito menos importância do que um dia teve, né? Como eu disse, o Campeonato Paulista, os campeonatos estaduais foram os fundadores, né, do futebol, né? Futebol brasileiro começou tudo pelos estaduais. Antigamente, lá no começo da história do futebol brasileiro, só existiam estaduais. Só existia Campeonato Paulista, Campeonato Estadual, no geral. Não existia nenhum outro campeonato nacionais, muito menos internacionais. Então, naquela época o Campeonato Paulista era de extrema importância. Hoje em dia essa importância já foi muito diminuída, né? Pela existência de outros campeonatos bem mais difíceis, né, de se conquistar. Hoje em dia, campeonatos nacionais, internacionais, até mundiais, né? Aliás, o São Paulo também é o time que tem mais mundiais brasileiro, né? É o time brasileiro com mais mundiais conquistados, com 3 na sua história. E também é um dos times com mais Libertadores, juntamente com Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Santos, com 3 Libertadores conquistadas. O Mundial ele é isolado, ali na frente de Corinthians e Santos com 2 mundiais conquistados. Os Santos ali conquistados os mundiais na época do Pelé, os mundiais do Corinthians conquistados mais recentemente. O Corinthians último campeão brasileiro mundial, né, no ano de 2012 também, onde os dois times disputaram a Recopa Sul-Americana no ano de 2013 e o São Paulo acabou perdendo o título para o Corinthians em 2013 da Recopa Sul-Americana. Agora vamos a uma outra curiosidade aqui, ó, sobre os símbolos do São Paulo. O São Paulo, tricolor paulista, sempre manteve ao longo de sua história o mesmo nome, mesmas cores, mesmo escudo, mesmo uniforme e a mesma bandeira. Nunca o São Paulo mudou a sua identidade. Nunca foi mudada a identidade desse time.
E aqui também está explicando um pouco do surgimento do clube, do surgimento, como foram escolhidas as cores vermelho, preto e branco, que como eu contei anteriormente no início desse vídeo. E aqui também está o escudo da Associação Atlética das Palmeiras, um dos dois clubes que fizeram a fusão e criaram esse novo clube que seria o São Paulo Futebol Clube. Agora vamos um pouco aos principais, maiores jogadores da história do São Paulo, aos maiores ídolos da história do São Paulo. Podemos destacar aí, entre todos os jogadores técnicos que já passaram pela história, já vestiram a camisa do São Paulo, devemos destacar Frenderich, Zizinho, Leônidas da Silva, que é conhecido como Diamante Negro e foi o inventor da bicicleta no futebol. Canhoteiro, Raí, que foi o líder do time na década de 90, eu nem preciso dizer nada, Libertadores, Mundial. Rogério Ceni, o maior goleiro artilheiro da história, com mais de 150 gols marcados. Rogério Ceni é o goleiro com mais gols registrados na história do futebol mundial, em todo o mundo. Então, entre os técnicos, Rubens Minelli, que foi o técnico do primeiro Campeonato Brasileiro, Tele Santana, que conquistou a Libertadores, o Mundial de Clubes, em 1992, 93, é o maior técnico da história do clube, é o técnico que mais ganhou títulos com o São Paulo. E Muricy Ramalho, o primeiro técnico a ser tricampeão brasileiro na era dos pontos corridos por um mesmo clube. O Muricy Ramalho era o técnico na época de 2006, 2007, 2008. Também podemos destacar que o Tricolor Paulista é o clube do estado de São Paulo que mais cedeu jogadores à seleção brasileira em Copas do Mundo, além de ser um dos únicos times junto ao Palmeiras a ceder jogadores em todas as 5 Copas do Mundo conquistadas pelo Brasil. O clube atualmente conta com o estádio do Morumbi, com uma capacidade para 66.795 pessoas. O estádio Cícero Pompeu de Toledo, que foi inaugurado em 2 de outubro de 1960. Ele é um dos maiores estádios do Brasil, né? Eu acho que somente atrás do Maracanã ele é o segundo maior estádio brasileiro de futebol. A torcida do São Paulo é uma das maiores torcidas do país. O São Paulo possui a terceira maior torcida do país, com aproximadamente mais de 18 milhões de torcedores do clube em todo o Brasil, espalhados por todo o Brasil, atrás de Flamengo com 50 milhões de torcedores e Corinthians com mais de 30 milhões de torcedores. Então, é o clube com a segunda maior torcida no estado de São Paulo. Devemos destacar também que o São Paulo nunca em sua história de 93 anos, quase centenário, nunca foi rebaixado. No Campeonato Brasileiro, ele é um dos únicos 3 equipes ainda que nunca foram rebaixadas. Juntamente com Flamengo e Santos, a equipe disputou praticamente todos os campeonatos brasileiros. Desde que começou a disputar, nunca foi rebaixado. Disputou já 55 temporadas, sendo campeão 6 vezes. Sobre os títulos internacionais também, podemos destacar que o São Paulo já chegou na final da Libertadores mais 3 vezes, ou seja, perdeu a final 3 vezes, sendo que essas em 94, depois do título de 92, 93 e 94, o time perdeu o tricampeonato contra o Vélez Sarsfield nos pênaltis. Em 2006, depois do título de 2005, o time perdeu o título contra o Internacional na final, uma final brasileira. E também devemos destacar que a Copa do Brasil, que é o principal alvo aí dos torcedores rivais, a Copa do Brasil, antigamente quem disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil. Então, na época mais vencedora do São Paulo,
Por exemplo, 2005 o clube não pôde disputar a Copa do Brasil por estar disputando a Copa Libertadores. Essa regra que foi mudada recentemente na década de 2010, por aí, acho que foi 2012. Não sei se estou preciso, mas então o time já chegou na final uma vez, mas nunca conquistou ainda, né? Ainda. Acho que uma coisa bem interessante a se destacar também, a se dizer aqui nesse vídeo, são as 5 estrelas na camisa do time. Então, muitas pessoas têm a curiosidade, né? Qual é o significado dessas 5 estrelas? Por que essas 5 estrelas na camisa do São Paulo? Então, o significado delas são: as 3 estrelas vermelhas representam os 3 mundiais de clubes, é claro. Em 92 contra o Barcelona, 93 contra o Milan, 2005. As estrelas amarelas não são de títulos de futebol. Muita gente pode estar se surpreendendo, mas as 2 estrelas douradas não são de títulos de futebol, e sim de 2 conquistas de Ademar Ferreira da Silva, que era atleta do São Paulo, nas Olimpíadas de 1952 em Helsinki, medalha de ouro no salto triplo, e também nas Olimpíadas de 1956 em Melbourne, na Austrália, medalha de ouro também no salto triplo. Então, 2 vezes medalhista de ouro nas Olimpíadas de salto triplo de atletismo, o Ademar Ferreira da Silva, atleta do São Paulo Futebol Clube. Também, além desse departamento, São Paulo também atualmente tem outros departamentos de basquetebol brasileiro. Foi vice-campeão da NBB, o Novo Basquete Brasil. Já foi campeão da Champions League das Américas, que seria uma espécie de Libertadores do basquetebol sul-americano. São Paulo já foi campeão. Foi vice-campeão mundial, então, de basquetebol. Também tem o futebol feminino. A equipe está classificada para a semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Surgiu recentemente, voltou recentemente no futebol feminino. No basquete também voltou bem recentemente. Beleza, galera? Mas então é isso. Eu acho que esse vídeo aqui ficou já bem legal. Deu para conhecer um pouco da história do São Paulo Futebol Clube. Algumas curiosidades aí, né, destacadas ao longo desse vídeo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sino de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Até a próxima, fui, fiquem com Deus, tchau!